esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. São 39 ao todos, 31 portugueses e 9 espanhóis, são 40 ao todos, né, com Inácio. E datado, né, de 1500, no início da evangelização do Brasil. Aqui primeiro Inácio teve, depois ele volta à Europa para poder chamar novos companheiros, dizendo, né, ali tem um povo que precisa ser evangelizado. E na volta, né, com esses outros todos, sacerdotes, religiosos da Companhia de Jesus, eles são interceptados o seu navio por também europeus, mas de outras denominações. Nós estamos falando do início do protestantismo, e eles foram todos mortos. Por isso o vermelho, por isso o martírio. E assim foram declarados, né, santos mártires, e rezamos pela evangelização do nosso país, assim pela intenção deles, pela oração deles, pela vida deles. Hoje a liturgia nos propõe, nessa primeira leitura, o texto de Êxodo. Nós temos acompanhado a história de Moisés nos últimos dias. E Moisés entra deserto adentro, e ele tem uma experiência com a sarça ardente. Ele tem uma experiência com Deus vivo, Deus verdadeiro, o Deus dos patriarcas. Quando Moisés pergunta quem me enviou, né, naquele diálogo, e eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. E o Senhor visitou esse povo, né? Diz um determinado versículo, né? Vai lá e diz, né, ao povo: eu vou vos tirar da opressão, porque eu vos visitei, eu vi tudo o que está acontecendo com vocês no Egito. E eu queria primeiramente, diante dessa expressão, Deus que visita o seu povo diante da opressão, nos chamar a atenção e perceber a sensibilidade que nós precisamos também mover o nosso coração, em perceber que Deus está atento, Deus nos visita, seja qualquer a circunstância, seja qualquer o momento. Mas como que é essa visita de Deus em tempos de hoje, depois da encarnação? Jesus já nos visitou definitivamente uma vez, mas Ele nos visita recorrentemente quando adoramos Ele no sacrário. Ele nos visita quando lemos a sua palavra. Ele nos visita pelo irmão quando sorri para nós, quando segura na nossa mão no momento de dificuldade. Deus tem seus modos de se revelar. E assim nós podemos ter uma experiência do seu amor. Antes de continuar a meditação, eu queria propor para mim e para você que veio a essa Santa Missa, sobretudo para rezar por sua família, por sua vida, pelas circunstâncias, enfim. Eu não sei o que te trouxe aqui, Deus conhece, Deus sabe. Eu quero pedir ao Senhor por mim e por você uma experiência com o Senhor, uma experiência de Deus. O que é uma experiência de Deus? É uma experiência de Deus, é de fato experimentar, é tocar, é deixarmos ser alcançados.
por essa graça na nossa vida. A palavra de Deus não pode ser proclamada e cair de qualquer forma, ela não cai na terra sem produzir frutos. E ela não cai no nosso coração, na nossa alma, sem produzir frutos. O Senhor quer nos conceder a graça de fazer essa experiência do seu amor. Por quê? Porque Ele não só quer nos salvar, não só quer nos visitar, mas Ele quer cumprir suas promessas. É bonito na Escritura, né? Porque eu vou vos conduzir à terra, onde vai correr leite e mel. Eles vão me escutar, o povo vai me escutar. E hoje, amados irmãos, essa palavra é para mim e para você. Nós somos chamados a escutar o Senhor, e não de distante o Evangelho, Jesus toma a palavra, diz o texto, e Ele diz: vinde a mim. A gente tem essa experiência do deserto, do encontro, do êxodo, dessa experiência de salvação no Antigo Testamento. No Evangelho, no Novo Testamento, nós também temos experiência semelhante. Vinde a mim. E aí você, quer ir até o Senhor? Está disposto a ir próximo de Deus, colocar a sua vida perto de Deus? Vinde a mim, todos que estão cansados. Se eu for fazer a pergunta se tem alguém cansado aqui, pelo menos cansaço físico alguém pode estar, né? Do dia do trabalho, né? Alguém já se entregou, né? Mas a gente pode ter cansaços físicos, a gente pode ter outros tipos e outros níveis também de cansaço. E aqui nosso Senhor, penso eu, que Ele não está falando vem e dormir para descansar do cansaço físico. Porque o cansaço físico, uma boa noite de sono, no outro dia você está bom. Ou então você dorme pelo menos 3 dias, né? Tem gente que precisa engatar, às vezes, um sono de uns 3 dias, aí o humor volta, a alegria volta, a disposição volta. Mas não é desse cansaço. É o cansaço da nossa alma, na nossa alma. O que nos torna cansados? Vamos pensar juntos. O que nos faz cansar? A gente cansa de quê? A gente às vezes cansa de lutar, ou não? Lutar para ser melhor, para ser uma pessoa mais santa. Isso exige esforço, né? A gente corre o risco de se decepcionar. Poxa, hoje eu tentei, chega uma hora que não vai, né? Assim, Deus vai nos dando experiências de provação. Você teve alguma hoje que você teve que gastar força? Teve algum momento do dia de hoje que você teve que gastar assim sua força humana e espiritual, né, Marcinha, para poder responder de modo diferente, ou melhor, nem responder, né? Ficar em silêncio, ter a sabedoria de aguardar, né, de deixar Deus justificar. Tudo isso cansa nosso corpo, nossa alma. E de repente nosso Senhor, Ele faz essa proposta: vinde a mim quem está cansado, quem está fatigado sobre o peso dos vossos fardos. E aqui nosso Senhor não está falando do fardo que se carrega dos outros. E aqui por um instante, vamos tirar os fardos que não são nossos das nossas costas, porque tem fardos que a gente carrega que não são nossos. Às vezes a gente está carregando o fardo de tanta gente, quer salvar o mundo, quer resolver todos os problemas, você não está dando conta nem do seu, né? Por exemplo, tem uma família, tem 3, 4 irmãos, tem uma situação, o fardo é de todos, não é só de um. Aí de repente tem uma pessoa na família carregando tudo, vai cansar? Isso cansa. Um casamento tem seus desafios, aí só um dos dois leva, os outros todos estão de perna para cima. Cansa, isso cansa. Por quê? Porque um está dando passos, o outro não. Mas se nós carregamos o nosso fardo, e melhor ainda, colocamos ele nas mãos do Senhor, Ele vai nos dar descanso. É uma troca que não é justa,
porque a gente dá cansaço para o Senhor, a gente dá problema para Ele, mas Ele nos devolve em descanso. E um dos lugares privilegiados, amado irmão e irmã, para nós encontrarmos esse descanso é a adoração. É a adoração. É ir diante do Senhor, do Santíssimo Sacramento, é o sacrário. Eu vou lá, eu vou com a minha vida, eu vou com o meu fardo, eu vou com tudo que eu tenho, eu deixo ali. E a gente tem que ter a coragem de dizer: Senhor, esse é o meu problema, o que o Senhor pode fazer por isso? E deixa, e deixar é deixar aos pés do Senhor. Colocar no sacrário é colocar no sacrário. Entregar nas mãos de Deus é entregar nas mãos de Deus. E aí vem uma nota de sabedoria: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. No Senhor tem um ensinamento, porque Ele quer nos ensinar a viver a nossa vida do jeito dEle. E aí Ele vai nos dar esse ensinamento. E olha onde parte o princípio do ensinamento: eu sou manso, eu sou humilde de coração. Eu penso que essa meditação pode nos levar a Nosso Senhor também dizer a mansidão, a humildade, que é o contraponto do orgulho, que é o contraponto do egoísmo, que é o contraponto da soberba, de pensar: eu vou resolver tudo, eu vou fazer tudo do meu jeito, do meu modo. Isso cansa. Mas quando a gente confia e permite que o Senhor realize, eu sou manso e humilde de coração. E novamente repete esse versículo: eu vos darei descanso. Eu vos darei descanso. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amado irmão e irmã, nós precisamos fazer essa experiência de aprender o caminho. Moisés aprendeu o caminho, ele entrou o deserto adentro. Ele levou o povo para adorar o Senhor. Ele levou o povo para a terra de Canaã. Ele cumpriu, ao ouvir a voz do Senhor, o ensinamento do Senhor. E andando, caminhando, adorando, porque diz a palavra, se a gente toma a continuação de Êxodo, né? Enquanto eles caminhavam, se era noite, a coluna de fogo, se era dia, a sua presença. Sempre o Senhor estava à frente do povo. Nós não caminhamos sozinhos, quanto mais com Jesus. Vinde a mim, vem até mim. E hoje vamos pedir essa possibilidade que se abre diante do Evangelho em forma de oração: ir até o Senhor, procurar o Senhor, olhar para Ele e permitir também que Ele nos olhe, que Ele nos alcance. E aí cada um de nós traz a sua vida, as suas necessidades, né? Restauração, alguns; transformação, outros; conversão, saúde, são os nossos pedidos. E a gente tem que pedir mesmo, e pedir para o Senhor, porque Ele tem o dom, Ele é o doador de toda graça. E nós nos colocamos assim diante da presença do Senhor, para que Ele possa verdadeiramente nos visitar. E hoje juntos vamos pedir essa graça ao Senhor. Ao terminar essa meditação diante da palavra, como estamos de fato rezando por nossas famílias, a adoração é um lugar muito oportuno para nossa família encontrar forças para poder seguir. A adoração é um lugar muito oportuno, porque quando eu vou adorar, o coração do Senhor está aberto, Ele está presente, e eu posso colocar a minha vida nas mãos dEle, com Ele, nele. E aí a gente precisa ensinar, é um caminho de aprendizado. Esposo, esposa, pai, mãe, irmãos, família, adorar, ir à presença do Senhor
me lembro da catequese. Esses dias eu conversava com algumas pessoas, eu não lembro quem foi de fato, e a gente vai fazendo memória da nossa própria vida e história. E eu me lembro da minha avó, porque minha avó, ela dizia assim: você está com problema, você vai para o sacrário. Eu lembro que eu era criança, 5, 6 anos de idade. E quando minha avó morreu, ela morreu comigo, né? Eu estava junto naquela noite, na verdade foi uma madrugada, e depois se instalou uma tristeza muito grande da ausência dela, enfim. Mas nos momentos cruciais assim da minha vida, eu tinha 8, 9 anos, né? Eu me lembro, eu ia para a igreja, porque a luz do sacrário me acalmava. Eu ouvia a voz da minha avó dizendo: você precisa de alguma coisa? Vai lá no Senhor, vai lá no sacrário. Aquele ensinamento foi ficando, né? E logo eu busquei a primeira comunhão e tive a graça de fazê-la ainda muito cedo. Mas eu me lembro ainda, com 10, 11, 12 anos, às vezes o fim da tarde assim ficava meio ruim, meio triste. Eu ia para a igreja, era na mesma rua, né, da minha casa. E eu pensava, não me custa nada ir lá. Eu entrava, sentava, não sabia muito o que rezar, mas eu ficava lá. Às vezes eu dormia, o padre me acordava e falava: vai para sua casa, menino, né? E aí assim seguia. Mas a gente faz essa experiência de encontrar-se com o Senhor. Como anda seu encontro com Deus? Você está escutando Ele dizer: venha a mim? Sabe, meu irmão, só o fato de você estar aqui nessa noite, seja por tua própria vontade ou não, porque às vezes você veio com o convite de alguém, ou pela insistência, ou até importunação de alguém. Nem sempre a gente vem por causa das nossas próprias pernas. A gente tem vontade, liberdade, capacidade de dizer não, mas às vezes é um outro que nos traz. Mas só o fato de você estar aqui é prova de que essa palavra ainda continua ressoando. Jesus continua dizendo, Ele toma a palavra. Olha a força da expressão. E Ele diz: vinde a mim. Vinde a mim. E nós podemos ir. E nós vamos colocar o quê? Os nossos fardos. Esses mesmos, quem sabe, que fez você vir até aqui. Essas razões pelas quais você às vezes tem rezado um pouco mais. Eu digo que você veio por causa disso, porque assim, um católico, mais ou menos, ele vai à missa no domingo, não é isso? Preceito. Mas se a gente vai à missa todo dia, é sinal de que a gente já teve um encontro pessoal com o Senhor. E aquilo ali já mudou a nossa vida. Se eu vou à missa de vez em quando, eu vou quando eu preciso, ou então quando morre alguém, né? Quando morre alguém da nossa família, eu vou à missa, ou quando tem uma situação pontual, um aniversário, uma novena, eu vou à missa para rezar. Mas se eu venho numa plena quinta-feira para uma missa, saio da minha casa, do meu trabalho, porque recebi um convite, amado, amada, é porque Deus quer. É porque Ele quer cumprir essa palavra na sua vida. Vinde a mim, venha até mim. E eu pergunto para você agora eu queria uma resposta. Você quer ir ao encontro do Senhor? Porque Ele quer ir ao teu encontro, mas Ele também pede que nós caminhemos. Moisés andou o deserto adentro e ele encontrou a sarça. Ele encontrou com a presença do Deus vivo. Hoje nós também precisamos fazer esse exercício de caminhar, de sair de nós mesmos, das nossas circunstâncias, condições. Para quê? Primeiro, para ser amado. Deus insiste em nos amar. Essa imagem de ir até o Senhor, ao seu coração manso e humilde, não tem como não pensar o coração de Jesus.
E quando a gente pensa o coração de Jesus, não sei quanto a você, eu penso na chaga do coração de Jesus. E ir até entrar nessa chaga é o que? É ser amado, é ter a vida restaurada, é ter a vida curada, renovada. Nossa fé, nossa esperança, nossa alegria, capacidade de perdoar. Vinde a mim, vinde a mim. Se você quer, muito mais o Senhor quer. Se você precisa, muito mais o Senhor deseja ofertar. E a gente faz essa experiência juntos. Nós viemos aqui para rezar por nossas vidas, por nossas famílias. A Eucaristia já é a maior de todas as orações, o santo sacrifício da missa. Mas eu também, você também, nós juntos podemos nos colocar em oração diante do Senhor. Por isso, vai colocando a tua vida nas mãos de Deus. Vai voltando o teu coração, o teu olhar para dentro de si mesmo. E nessa experiência de fé como Moisés, nessa experiência de fé como muitos outros que seguiram o Senhor, faz a experiência no íntimo do teu coração de caminhar até o Senhor, até o coração dele. Vai pedindo ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero caminhar até o teu coração. Senhor, eu quero caminhar até a tua presença. Amado irmão e irmã, reze comigo, rezemos juntos. Vamos pedir ao Senhor essa graça. E nessa experiência de entrar nesse coração, de ir ao Senhor, Ele que diz: vinde a mim. Eu posso dizer: eu quero, Senhor, eu vou, Senhor, eu quero. Eu estou aqui. E tantas outras preces podem brotar do teu coração. Diga ao Senhor, porque Ele escuta. E eu quero pedir, Senhor, graças de restauração nas nossas vidas, Senhor. Graças de restauração nos nossos corações, Senhor. Eu mesmo não sabia que estava cansado, Senhor. Eu não sabia, Senhor, quanto cansaço trazia. E eu estou aqui, Senhor, para dizer: eu preciso de ajuda, Senhor. Meu casamento precisa de ajuda. Meu matrimônio precisa de ajuda. Meu filho precisa de ajuda. Vai orando ao Senhor da forma como o Senhor te impelir, te mostrar. Mas conta para Ele os seus fatos, a sua vida. E deixa que essa graça possa verdadeiramente chegar até você. Senhor, nós estamos aqui juntos para rezar uns pelos outros, Senhor. Existem irmãos hoje que estão mais cansados do que os outros, e eu posso orar, Senhor. Eu posso orar por ele e por ela e pedir, Senhor, graça de restauração, graça de paz, Senhor. Edifica as nossas vidas, Senhor. Edifica o nosso interior, Senhor. E queria lá mandar lá e lá, e que se lia lava lá cante, se lá cante, lá. Coração que muitos nessa Santa Missa vieram com sede de respostas. Meu irmão